Lucas, capítulo 1, a partir do verso 8, olha o que a Bíblia diz. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Aqui está falando do pai de João, chamado Zacarias. E a Bíblia fala, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, não bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então veja, deixa eu te explicar isso aqui com as minhas palavras, talvez fique mais fácil. Zacarias era um sacerdote, e estava servindo a Deus no templo, e a hora que ele entra no altar do incenso, para colocar ali incenso, renovar as brasas, ele vê um anjo do lado direito do altar do incenso, e ele fica com temor, porque o que é que iria acontecer? E o anjo fala para ele, Zacarias, as suas orações foram ouvidas, você tem pedido um filho, e eu vou te dar um filho, ainda que você seja velho, é sua esposa também, mas esse filho vai nascer, ele será grande diante de Deus, ele será alguém consagrado, ele será alguém cheio do Espírito Santo desde o ventre, e ele terá uma missão para cumprir, terá algo para fazer. E Zacarias ouve isso e pergunta para o anjo, mas como que isso vai acontecer? Agora, um homem daquela idade perguntar para o anjo como que é que ele vai ter um filho, algo estranho, porque ele sabia como ter filho, era ter relações com a sua esposa. Mas qual que era o problema de Zacarias? É que ele passou muitos anos tentando, e não conseguiu, não conquistou. Agora o anjo vem e fala para ele, que ele vai ter um filho, agora velho, e ele fala, mas como que vai ser isso? Que eu já sou velho, ou seja, ele já tinha parado de ter relações com a sua esposa. O que ele teria que fazer? Voltar a ter relações com a sua esposa. Mas ele era velho, não tinha muita disposição para isso, e o anjo olha para ele e fala, olha, porque você não creu, você vai ficar mudo até que esse menino nasça. Durou toda a gestação, 9 meses. Então, isso foi o que aconteceu. Então deixa eu te falar uma coisa, João nas nossas vidas, todos nós temos o nosso momento de João, porque João tem a ver com o propósito eterno de Deus. Então quando nós estamos falando de propósito de Deus, nós estamos falando de uma porção que é João e de uma porção que é Jesus, e daqui a pouco nós vamos falar, mas o que é João nas nossas vidas? Quando eu estou falando de propósito, veja que eu fiz um parêntese aqui na questão da fé, que nós vemos crescendo. Veja que a fé é para crescer, amadurecer, até chegar aqui, o propósito. Mas eu preciso entender o que é esse propósito. Então João significa o quê? João somos todos nós. Olha o que a Bíblia diz sobre João, falando para Zacarias, aqui no verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Vou te falar algo, todas as vezes que você começou a sua vida cristã, você começou como João, grande diante do Senhor. Por que grande diante do Senhor? Porque todo aquele que é chamado por Deus, é considerado grande diante do Senhor, porque ele vai servir ao Deus Altíssimo, ao Deus grande. Então essa pessoa também é grande, ele está acima de todas as outras que não servem a Deus. Então Deus diz, João, esse menino, esse homem, esse menino que vai se tornar um homem, ele será grande diante do Altíssimo, porque você tem um propósito para cumprir. Agora, além de ser grande diante do Altíssimo, a Bíblia diz que ele não beberia vinho nem bebida forte, ou seja, isso na Bíblia significa que ele era consagrado a Deus. A Bíblia diz que ele ainda seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Vou te falar algo, você, para se converter, você precisa ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convence do pecado, é o Espírito Santo que te convence do juízo, é o Espírito Santo que te convence da vida eterna. Então, o Espírito Santo, nós somos João, porque nós somos grandes diante de Deus, que temos um propósito para cumprir de Deus, nós somos consagrados a Deus e somos cheios do Espírito Santo desde quando convertemos, porque foi obra do Espírito Santo que nos converteu. Então, na verdade, nós somos um João. Agora, qual era o propósito de João? O anjo diz,
O anjo diz: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Qual é a nossa porção, João? Qual é a parte do propósito de Deus que nós temos que cumprir? Isso que Deus disse aqui. Então nós vamos diante do Senhor para preparar o caminho para o Senhor. Vou te falar uma coisa: todos nós somos preparadores de caminho para que o poder de Deus, para que Jesus entre na vida das pessoas. Você é um instrumento que Deus chamou, que Deus levantou, preparado, consagrado, cheio do Espírito Santo, para que leve a palavra de Deus. E você, ao abrir a boca, ao propagar a vida de Deus, Jesus vem e confirma a obra. O Senhor vem e conclui a obra na vida das pessoas. Se não tiver alguém que pregue, se não tiver alguém que prepare o caminho, ninguém vai se encontrar com o Senhor. Então a nossa porção de João, dentro do propósito de Deus, é pregar a palavra, é levar o poder de Deus, é levar as boas novas, é ministrar sobre a vida das pessoas, é orar pelas pessoas. E a hora que nós estendemos as mãos, a hora que nós abrimos a boca, a hora que nós dobramos nosso joelho, a hora que nós jejuamos, a hora que nós lideramos as pessoas, vem o Senhor Jesus e completa a obra na vida daquela pessoa. Esse é o trabalho de João. Esse é o propósito para o qual nós fomos chamados. Deus te desafiou, Deus te comissionou, Deus te consagrou, para que você seja um instrumento vivo da parte de Deus, para que Jesus se manifeste na vida de cada pessoa. Não haverá Jesus sem antes um João passar. Jesus veio depois de João. João veio antes para preparar aquilo que Jesus faria. Tem muitas pessoas que estão indo para o inferno. Tem pessoas que estão com seus lares destruídos, com a sua saúde debilitada e trabalhando sem propósito na vida. Precisa de um João, precisa de alguém que é cheio do Espírito Santo, consagrado a Deus, grande diante de Deus, para vir primeiro, trazer a palavra. E aí o poder de Deus, através de Jesus, vem e consolida aquilo na vida das pessoas. Esse é o propósito. Isso faz parte do propósito de Deus para você. Todos nós temos um momento de João, que tem a ver com o trabalhar, tem a ver com o fazer no reino de Deus. Essa porção, João, nunca é gerada aqui. Essa porção, João, não é gerada aqui. Essa porção, João, não é gerada aqui. Essa porção, João, é feita aqui. Quando a sua fé cresce e chega até para executar o propósito de Deus, aí a sua porção, João, aparece. Mas tem uma outra porção, que é a porção Jesus. E olha o que a Bíblia diz. Deixa eu ler um pouco sobre essa parte aqui. No 6º mês, no verso 26 de Lucas 1. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então veja, aqui está uma outra parte, que é o fim do propósito de Deus na sua vida. Então o anjo Gabriel mesmo, que apareceu para Zacarias e falou que iria gerar João, veio para Maria e falou que ia gerar Jesus. O anjo, conversando com Maria, falou: olha, você vai ficar grávida, e o ente que nascer em você é santo, e será chamado Jesus, e ele vai reinar sobre a casa de Jacó. Jacó na Bíblia significa enganador. Jacó na Bíblia significa o velho homem. Jacó na Bíblia significa um homem fora da presença de Deus, vivendo pelo seu próprio interesse e propósito. Esse é Jacó. Mas aqui a Bíblia está falando que quando Jesus vem sobre as nossas vidas, começou em Maria e continua em nós até hoje. Quando Jesus, a divina semente de Deus, é plantada, o poder de Deus, do Altíssimo, desce sobre a nossa velha vida, desce sobre a velha criatura e governa sobre ela. E nós, à medida que vamos crescendo nisso, Jesus vai sendo formado. E a partir daí o caráter de Deus, a santidade de Deus se estabelece nas nossas vidas, que é o propósito final de Deus para todo ser humano. Que nós nos tornemos como Cristo, em caráter e em santidade. Então o propósito de Deus é que você, em primeiro lugar, trabalhe, fazendo a obra de Deus, para que isso produza algo no seu ser, que é Jesus, que é o governo de Deus em você. Fazendo a obra de Deus, o que é que você leva a palavra?
Você, olha o que é que o anjo diz. Que ele converteria os corações dos pais aos filhos. O que é isso? Trazer os valores de Deus. Trazer os valores familiares que Deus definiu para o ser humano. Segundo, fala para converter os desobedientes à prudência dos justos. O que é isso? Tirar o homem do caminho da independência. Fora de Deus. E terceiro, habilitar para o Senhor um povo preparado, ou seja, qualificar pessoas. João vai na frente e Deus vem e confirma. Mas enquanto eu sou João e caminho, a minha própria vida é mudada e Jesus é gerado. Enquanto eu estou trabalhando como João, eu estou fazendo, Deus está trabalhando na minha vida no ser. Trazendo para mim Cristo, trazendo na minha vida o caráter, trazendo para mim a santidade de Deus. Esse é o propósito, Senhor. Enquanto eu vou sendo transformado, eu vou fazendo a obra. Enquanto eu vou fazendo a obra, eu vou sendo transformado. Até que eu me torne como o Senhor, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então todos nós temos um momento de João, todos nós temos um momento de Jesus.